Então, vou passar então a palavra para o nosso pró-reitor, o professor Paulo, né, que quer fazer uma abertura aí, dar boas-vindas a você também. Palavra para o professor Paulo. Obrigado, professora Sandra. Bom dia oficialmente a todos, né? Primeiro eu quero agradecer aí a disponibilidade de vocês, né, de participar das atividades do nosso comitê externo, né, do EAIT, né? A gente passou por uma fase boa, né, que tinha voos todos os dias, né? Agora a gente, inclusive, está tendo problema com membros do comitê, porque os voos estão escassos em Guarapuava, né? Então a gente sabe que é uma função pegar a estrada e chegar até Guarapuava, mas eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês poder participar do nosso comitê. E, lógico, com certeza, a participação de vocês é bastante importante em relação à nossa avaliação junto ao CNPq, né? E o EAIT não é só o Unicentro, né? Então a gente recebe o evento, mas ele é de todas as estaduais do Pará, quase todas, né? Exceto 2 estaduais aí que não estão participando, né? Então eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. Os membros do comitê interno também da Unicentro, né? Tá o professor André aí, caiu, eu acho. Que também... tá aqui, achei o André aqui, que eu tô olhando na tela aí. Tá o professor André aí representando o membro externo, né? Vocês participaram, né? Então, aqui na Unicentro a gente teve a troca de pró-reitoria, né? A gente continua com a mesma administração, a mesma reitoria. Eu acho importante até, talvez, vocês olhem e falem assim, nossa, esse pessoal é novo, esse pessoal eu não conheço. Tirando a Viviane e a Cláudia ali, que todo mundo conhece, que elas estão ali, são as donas do pedaço aí, né? Então, a professora Sandra aí, que vocês conheceram agora, né, que é a nossa... Já conversamos por WhatsApp ali, mas é só para vocês entenderem, não foi uma troca assim, entrou um povo e saiu outro. É o mesmo povo que está, entendeu? Então, a troca foi muito tranquila. Depois de a gente brincava com o professor Marcos, né, ele ficou 11 anos na pró-reitoria, né? É muito tempo, né? É um reinado, né? A gente chamava ele do rei, né? Então, a troca foi muito tranquila. O professor Marcos continua algumas atividades aqui na pró-reitoria ainda, então a gente pretende continuar o trabalho. Lógico, cada um tem um jeito de trabalhar um pouco diferente, então só para vocês entenderem. E o EAIT, ele é um evento, né, que nós recebemos, mas ele é de todas as instituições, né? Então, é importante essa interação, né? A gente espera, né, professor Marcos, que está ali na história do EAIC, né? A gente sempre fala do EAIC, né? O EAIC ele cresceu tanto que a gente teve que separar, né, as instituições e cada uma caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim, porque tornou um evento muito grande. A gente espera que um dia o EAIT aconteça isso, e a gente está vendo que não vai demorar, porque ele é um programa que está crescendo bastante. Então, agradeço aí todos os representantes das instituições que estão presentes aí. Professor Alessandro está ali. Professor Alessandro, obrigado pela disponibilidade. Professor Deoclésio também está ali, obrigado pela disponibilidade também. O professor Leonardo está aqui também, obrigado pela disponibilidade aí. A professora Dalila não está, né? Não. E o professor Alexandre também, eu não vi ele aí. Então, não está o professor Alexandre e a professora Dalila. Eles devem entrar ou devem ter justificado, e aí a gente também está com um problema na área de ciências biológicas, que o representante desistiu. Então, a gente está na procura de outro representante aí. Passaremos todas as informações. Provavelmente, quando vocês virem para Guarapuava, a gente vai ter um representante aí da área de ciências biológicas. Cláudia, Viviane, obrigado pela todo o trabalho que vocês fazem aí. Os demais representantes das demais instituições aí, obrigado pela a disponibilidade de participar da reunião aí, para a gente poder apresentar as atividades que foram desenvolvidas nesse período aí, tanto de seleção como do processo que está em encerramento, que vai ter o evento agora no final do mês. Professora Sandra, devolvo a palavra para vocês, bom trabalho para vocês. Eu vou me ausentar, que tem uns, como sempre, né, a gente é feito para resolver problemas, né, tem alguns problemas meio urgentes para a gente resolver. Um abraço a todos, bom trabalho a vocês, tá bom? Obrigada, Paulo, pelas palavras aí, bom trabalho para você. Obrigada. Pessoal, então, vamos iniciar as apresentações. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou começar, né? Vou abrir aí os trabalhos das apresentações para o comitê. Vocês estão enxergando aí minha apresentação?
Eu pensei que nós fazemos o seguinte, então eu faço uma breve apresentação aqui sobre o programa aqui na Unicentro, depois eu passo a palavra para o representante da UEL, depois para o da UEMP, da UEM e da UEPG. Pode ser desta forma? Fiz um sorteio aqui, randômico, tá? Eu sou das exatas, né? Eu sou da computação, então eu utilizei números pseudo-aleatórios aí para fazer um sorteio para que a gente fizesse as apresentações. A Vivi está gravando para nós, então aí depois a gente pode disponibilizar, né, esse vídeo aí, a gravação da reunião, para que os que não puderam estar presentes, né, possam ficar, saber do que a gente tratou. Então, eu vou apresentar um pouco, né, sobre como funciona o PIBIT aqui na Unicentro, né? Então, nosso Programa Institucional de Iniciação Científica para o ciclo 2024-2027, né? Pelo que eu entendi, essa é uma novidade aí, né? 3 anos de ciclo aí do PIBIT. Então, eu sou a Sandra, eu estou na diretoria de pesquisa e também estou coordenando aí a IT, né? Aqui dentro da instituição. Então, nós temos aí a nossa administração, né? O reitor, professor Fábio, e o vice-reitor, professor Ademir, o professor Paulo, que vocês já conhecem, né? Conheceram, quem não conhecia, conheceu agora. Então, eu sou a Sandra. E nós temos a Viviane e a Cláudia, que nos ajudam. Na verdade, eu digo que elas não são ajudantes, né? Elas são parceiras ali, elas conhecem muito aqui sobre a instituição. E as duas trabalham bastante aí pela divisão de pesquisa aqui pela diretoria de pesquisa aqui da Unicentro, então eu tenho que agradecer elas de coração aí por todo o trabalho que elas fazem, a Viviane, especialmente na iniciação científica e na IT, né, na iniciação tecnológica também, e a Cláudia, que é mais para pesquisa, mas que nos ajuda muito aqui na organização do evento, né, do IAIT, que vai ser esse ano aqui em Guarapuava. Então, a nossa Unicentro, ela foi fundada em 1990, tem aqui umas fotos antigas aí, só para a gente ter uma ideia, né? Então, ela foi resultado da junção de 2 faculdades, né? A FAFIG e a FECL, tanto uma de Guarapuava, né? E uma de Irati. Então, em 1990. Em 1997, nós tivemos o reconhecimento, né? Como universidade. E a partir daí a gente teve um crescimento, né, mais acelerado numa época, menos acelerado em outra, né, e nós tivemos então nosso primeiro programa de pós-graduação aprovado aqui em 2006, né, foi nosso primeiro programa de pós-graduação de Química, e 2009 o nosso primeiro doutorado. Nós temos, então, atualmente 18 cursos, né, de mestrado e 11 de doutorado. Então, a Unicentro, ela está inserida aí na região e ela abrange mais de 50 municípios aí da região centro-sul do Paraná, atendendo aí alunos, professores, a comunidade acadêmica, enfim. Essas são imagens, então, aqui do nosso campus em Guarapuava, né, o campus Santa Cruz, que tem 13 cursos de graduação, né, e o campus CDTEG, que compõe 17 cursos de graduação, então temos aí licenciaturas, alguns cursos, o curso de tecnologia, né, o tecnólogo, Big Data no agronegócio, que é um dos últimos, que entrou agora no último vestibular, e o campus de Irati, que tem 15 cursos. Né? Então, a junção desses dois campos aí forma a nossa Unicentro. Para vocês terem uma ideia, então, do tamanho aí da nossa comunidade acadêmica, né? Temos quase 7 mil estudantes ali na graduação, em torno de 1.500 estudantes de especialização, e daí estudantes de doutorado, de mestrado, estamos com quase 1.000 professores, né? Tivemos um concurso agora recentemente, então vamos aumentar esse número, quase 400 agentes universitários, né? Entre aí estagiários e terceirizados, para ter uma ideia do tamanho da nossa comunidade acadêmica. Falando mais especificamente do nosso processo aí de iniciação tecnológica, né, o PIBIT, então, o nosso programa ele é composto basicamente, então, no processo de seleção por 3 etapas, todas as etapas por editais, né? Então, nós já passamos pelas 3 etapas, né? A etapa 1, que é a nossa etapa de inscrições, né? Para os candidatos a orientadores.
Então, nós temos ali, esse ano, tivemos pouco menos de um mês para que os professores se candidatassem. Essa inscrição, ela envolve que os professores preencham um sistema com os seus currículos, né, puxando do currículo Lattes, e esse sistema ele vai fazer uma pontuação, tanto da parte de pesquisa do professor, né, aqui eu coloquei um exemplo, mais ou menos, né, da nossa tabela de pontuação. Então, a gente teria alguma coisa em torno de 120 pontos para se o professor tem uma publicação de um artigo Qualis A1, por exemplo. Então, aí temos vários itens que são pontuados pelos professores. Eu coloquei só como exemplo, né, aqui uma parte da nossa tabela. Esses são os itens que têm mais relação, né, com a parte da IT mesmo, né, patente, registro de software e tudo mais. Então, temos uma tabela extensa aí que faz essa pontuação, que compõe a nossa primeira fase, né, que faz com que a gente possa ranquear, digamos assim, os professores de acordo com a sua pontuação. Então, essa seria a etapa 1, que a gente só faz o cadastro, então, ou o levantamento aí dos currículos dos professores. A nossa etapa 2 seria a inserção dos alunos, né, dos projetos, dos professores, dos alunos, dos planos de atividades. Então, temos aí, novamente, mais em torno de 20 dias aí da etapa 2. Então, nessa etapa, os professores precisam colocar os seus projetos. Aqui eu tenho um recorte aí sobre mais ou menos do padrão, né, que a gente utiliza. Esse ano a gente testou algumas coisas aí com o nosso CAIT, né, de limitar o número de linhas e tal, para que os professores pudessem ter o seu poder de síntese, digamos assim, das suas ideias, né. Então, esse seria mais ou menos o esquema, né, do nosso projeto, a equipe envolvida. Então, um projeto destacando impactos, né, da proposta, né, que os professores estão colocando, e também os planos de atividades dos alunos envolvidos nesse projeto, né, com o título, com as atividades que eles vão desenvolver ao longo do tempo aqui, um cronograma, assinaturas e tudo mais. Então, essa seria a nossa etapa 2. A nossa etapa 3, então, é a avaliação desses projetos e planos de atividades pelo nosso comitê interno, né, pelo CAIT. Então, essa avaliação, ela envolve que cada membro do CAIT, então, avalie os projetos de acordo com as áreas, né. Então, aqui eu tenho um exemplo, mais ou menos, né, sobre o que nós usamos esse ano, né, para que o membro veja se o projeto e os planos, eles estão dentro do formato, ver se eles identificar qual é o tipo de inovação que esse projeto carrega. Então, aqui mais um exemplo, né? Algumas das perguntas que o avaliador precisa responder quando vai avaliar, então, o projeto e os planos de atividades, e daí esse projeto pode ser aprovado do jeito que está ou reformulado, né? Então, nós temos aí algumas idas e vindas, né, para os proponentes, para fazer as correções para que o projeto se encaixe aí dentro da área de iniciação tecnológica. Depois dessas 3 fases, né, terem sido finalizadas, então nós fizemos um levantamento aí das demandas, das distribuições de bolsas, né, aqui para vocês terem uma ideia. Então, nós temos o total das bolsas do CNPq fornecido. Então, nós tivemos 19 bolsas nesse ciclo, né, o CNPq nos deu 19 bolsas. Eu incluí também aqui as bolsas da Fundação Araucária e as bolsas internas, né, as bolsas que a Unicentro nos dá, e as demandas por áreas, né. Então, a nossa área de IT mais forte aqui na Unicentro é a área de saúde, né, a que tem mais demanda, seguida pela área de agrárias. A área de engenharias exatas também, né, tem uma certa demanda, e nesse ciclo não tivemos nenhum projeto na área de humanas e na área de linguística. Essa é uma preocupação nossa do CAIT, planejando aí algumas ações para munir essas áreas, né, do que seria necessário para que eles pudessem concorrer também às bolsas e, enfim, participar do programa. Preparei aqui algumas coisas para vocês terem uma ideia, então, das nossas distribuições de bolsas e demandas, né? Aqui em cima, então, a área que tem maior demanda, né? A área da saúde, ela ficou com 6 bolsas, seguida pela área de agrárias, né? A segunda área que mais exige bolsas aqui
aqui na Unicentro, com 5 bolsas. E daí as outras distribuições, né? Aqui contando só as bolsas do CNPq. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, da comparativo do programa do PROAIT, né, com os outros programas, né, os de iniciação científica, o de ensino médio, de ações afirmativas, né. Então, nós temos uma certa demanda, né, as 2 áreas que mais tem demanda de bolsas são as de agrárias mesmo e as de saúde, tanto de PROAIT, né, tanto da IT quanto das ICs, né, só para eu ter uma ideia aí. E um histórico da evolução da IT aqui dentro da Unicentro. Então, a IT começou aqui em 2010, né, com o incentivo do CNPq, né, com 10 bolsas lá do CNPq, e daí, ao longo dos anos, nós tivemos aí uma manutenção dessas 10 bolsas pelo CNPq, aí, em média, né, 10 bolsas. Até o ano passado, então, nós tínhamos 14 bolsas, e esse ano recebemos algumas bolsas a mais, né? Então, estamos com 19 bolsas. Em vermelho são as bolsas fornecidas pela Fundação Araucária, né? A nossa agência de fomento aqui estadual. E em amarelo, as bolsas concedidas pela Unicentro. E os nossos estudantes voluntários em verde. Então, o nosso desafio aí como CAIT, né, aumentar essa demanda aí, colocar outras áreas que não estão participando dos editais, né, para que elas participem também, e fortalecer as áreas que já participam. Então, o nosso comitê, ele é formado por eu, né, sou a presidente dele, temos a Viviane, então, que nos ajuda aqui em Guarapuava, mais diretamente, o Diego, que nos representa lá em Irati, e temos a Cláudia Crisóstomo, que é a nossa representante aqui da Agência de Inovação Tecnológica Novatec. E os nossos membros internos aqui do comitê interno do CAIT, representando aí as mais diversas áreas. Então é isso, pessoal. Esse seria um resumo da nossa IT aqui na Unicentro. Vamos passar para o próximo? Não sei como é que era normalmente essa dinâmica, né? Se eu abro para perguntas agora sobre a nossa IT, aí vocês vão ter que me ajudar. Os membros mais antigos aí do comitê externo, se tiverem alguma pergunta, ou se vamos deixar para o final, né? Depois de todas as apresentações. Para o final? Pode ser. Acho melhor. Vou ver aqui o compartilhamento e passo a palavra, então, para o representante da UEL. Pode ser? Pode ser. Bom dia a todos. Eu sou o professor Claudemir e estou aqui hoje como representante, então, da UEL na organização do nosso evento. Obrigada, então, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria agradecer primeiro ao professor Paulo, né, e à professora Sandra e nossos anfitriões que estão puxando à frente da organização do evento. Acho que quem já passou, eu acho que todos de alguma maneira já passou pelo evento, sabe do trabalho que é, o quanto tempo toma, a dificuldade, principalmente por serem instituições, né, separadas, organizando o evento. Então, muito obrigado aí pelo trabalho de vocês. Eu vou tentar projetar a minha tela aqui, eu vou estar com uma tela única, qualquer coisa, vocês me avisem por áudio, por favor. Está aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo, professor. Ok. Joia, tá no modo apresentação. Obrigada. Perfeito. Bom, eu estou aqui hoje também representando aqui o professor Eduardo José de Almeida Araújo, que ele é o nosso diretor de pesquisa e presidente também do nosso comitê aqui do PIBIT. E o professor Eduardo, né, ele fugiu do frio, está em férias nesses dias. Então, eu vou fazer aqui a apresentação. E eu estou também dentro da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da UEL, como coordenador do Escritório de Apoio à Pesquisa. E dentro dessas funções que eu atuo dentro do escritório, dentre elas está a organização do EAI, que é aqui dentro da UEL, e também do EAIT, quando ele acontece aqui, ou nessa comissão, né, quando o evento ocorre fora. Bom, vou apresentar aqui a universidade, primeiramente, né, a nossa reitora, a professora Marta Regina Gimenez Fávaro.
deixa eu só ocultar aqui, o nosso vice-reitor, o professor Ayrton José Petres, e a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, que é a professora Silvia Melete. E também ali a professora colocou da equipe, também gostaria de destacar aqui os nossos colaboradores, né, que são os nossos técnicos administrativos, que é o Dilton e o André, que atuam aqui juntamente comigo, com o professor Eduardo, dentro da comissão e da organização da iniciação científica e tecnológica aqui no setor. Bom, aqui contextualizando a UEL, né, uma referência regional aqui apontada como uma das mais importantes universidades latino-americanas, e a UEL ela foi criada em 28 de janeiro de 1970, com a sede aqui em Londrina. Então, diferentemente de outras estaduais do Paraná, a UEL ela só tem um campus, não funciona só aqui em Londrina. Foi reconhecida em 7 de outubro de 71, né, também com junção de faculdades isoladas da área de letras, direito, filosofia e odontologia, e funciona na cidade de Londrina, que hoje é uma cidade com aproximadamente 600 mil habitantes aqui na região norte do Paraná. Aqui como a distribuição, né, como está organizada a UEL, então nós temos 9 centros de estudo, então nossos cursos distribuídos nesses 9 centros, e com vários órgãos de apoio. Dentre esses órgãos de apoio, então nós temos aqui a biblioteca, o SEBEC, e também a INTEC, que é a nossa agência de inovação tecnológica, que fica dentro desses órgãos de apoio da universidade. Além desses órgãos, nós temos também órgãos suplementares, como é o caso do Hospital Universitário, Hospital Veterinário, Rádio, a TV, a Farmácia Escola, a Casa de Cultura, Fazenda Escola, Bebê Clínica, Colégio Aplicação, então que são outros órgãos suplementares aqui que compõem a universidade. E nós temos a organização também dividida em 6 pró-reitorias, né? Dentre elas a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que é onde está a coordenação hoje dos nossos programas de iniciação científica e também de programa de iniciação tecnológica. A nossa comunidade universitária aqui da UEL, formada por mais de 20 mil pessoas, sendo delas 17.755 estudantes, 71% deles aqui, quase 13 mil estudantes de graduação e mais de 5 mil estudantes de pós-graduação. Dentre os docentes, nós temos aproximadamente 1.130 docentes efetivos, 98% deles mestres e doutores, mas nós também temos hoje um número bastante significativo de colaboradores. Então, para falta de concurso, nós temos observado uma redução desse número de docentes efetivos e um aumento de número de docentes colaboradores dentro da instituição, o que impacta um pouco nos nossos programas, né, tanto de iniciação científica quanto de iniciação tecnológica. E nós temos 2.305 técnicos administrativos dentro da universidade. Quase 1.300 projetos de pesquisa em execução, cadastrados aqui junto à pró-reitoria, 121 docentes bolsistas produtividade em pesquisa e 13 docentes bolsistas em desenvolvimento tecnológico. 54 cursos de graduação, 37 bacharelados com 15 licenciaturas, também temos cursos de especialização, vários cursos de residência, e mestrado e doutorado, nós temos aqui 49 programas, né, de pós-graduação, então 49 cursos com mestrado e 33 com mestrado e doutorado. E cursos à distância também aqui de graduação e de especialização. Então, essa é a composição aqui dos nossos cursos de graduação e pós. Dentro dos nossos cursos de pós, esses 49 programas, a gente tem aqui 3 cursos nota 7, né, de excelência, 2 cursos nota 6, também de excelência, 10 cursos nota 5, considerado muito bom, e 29 desses cursos nota 4. E nos nossos cursos de graduação aqui no ENAD de 2021, então 2 cursos nota 5, 18 cursos de graduação nota 4 e 2 cursos nota 3. Bom, e aí falando mais especificamente do nosso programa de iniciação tecnológica, ele foi criado em 2012, nessa resolução de 2012, criou o programa institucional, que aqui, diferentemente da Unicentro, nós chamamos de PROIT, que é o nosso programa de iniciação tecnológica. E dentro do programa nosso PROIT, iniciação tecnológica com bolsas, a iniciação tecnológica com concessão de bolsas de outras fontes diferentes da do CNPq, e a iniciação tecnológica sem concessão de bolsa e também iniciação tecnológica do programa de inclusão social da Fundação Araucária, onde os alunos eles podem optar para desenvolver projetos, tanto na iniciação científica quanto na tecnológica, além de projetos de ensino e de extensão.
O nosso comitê PROIT aqui interno da UEL, como eu mencionei lá no início, é formado ou dirigido aqui pelo professor Eduardo José de Almeida, que é o diretor de pesquisa da própria PG. Nós temos também o vice-diretor aqui, o presidente ou diretor da agência de inovação, que é a nossa Intec, e composto também pelos membros do Conselho Técnico, que são pesquisadores, né, de reconhecida contribuição no desenvolvimento científico e tecnológico em diferentes áreas do conhecimento, do qual nós recebemos projetos de iniciação para participar do programa. Esses membros do Comitê PROIT, então, são docentes em caráter efetivo, com regime de 40 horas, com título de doutor, preferencialmente pesquisadores em Bolsa Produtividade, em pesquisa ou em desenvolvimento tecnológico, que estão atuando em projetos cadastrados na própria PG, que já têm uma história de orientação na iniciação tecnológica e que integram um grupo de pesquisa cadastrado do CNPq. Então, normalmente, a gente chama ou compõe esse comitê com professores já experientes e que já participam do nosso programa de iniciação tecnológica. Aqui a composição, então nós temos o diretor da Intec e os membros do nosso comitê PROIT de diferentes áreas. Então vocês vejam que tem um predomínio de professores das ciências biológicas, porque também não diferente da Unicentro, nós temos também muito mais projetos da área de biológica, saúde, agrárias, participando da iniciação tecnológica, e um número bem inferior na área de linguística, letras e artes, também na área de humanas. Aqui as nossas bolsas de iniciação científica e tecnológica da UEL, para vocês terem um parâmetro aqui, então as fontes, né, do CNPq, Fundação Araucária e da própria UEL, deixei em negrito aqui os destaques para IT, mas deixei o total de bolsas que nós temos de iniciação, né, da tecnológica e científica. Mas da IT, então no CNPq, nesse último ciclo de 2024, nós tivemos um aumento aqui do número de bolsas, passamos de 39 para 45, da Fundação Araucária, 12, e da UEL eu deixei como um ponto de interrogação aqui, porque essas bolsas da UEL, elas ainda não foram definidas para esse ano, está em tramitação para definição no Conselho de Administração, para definição dessa quantidade. E essa quantidade, geralmente, ela está relacionada com o número de bolsas que nós recebemos das outras agências e a relação também ao número de estudantes sem bolsa e a disponibilidade de recursos institucionais também para esse tipo de investimento. Aqui o PROIT em dados, né, nós temos um histórico dos últimos 10 anos aqui do que nós temos de número de alunos com bolsas IT da UEL, então veja que esse número é bastante variável, a gente teve já um número maior, aqui alguns anos do qual nós não tivemos investimento institucional, depois uma retomada, e até esse ponto de interrogação ele está aqui não foi definido, porque nós estamos agora em tramitação no Conselho, aprovação de uma nova resolução para fixar esse número de bolsas e que ela tenha um aumento gradativo ano a ano, num percentual de acordo com o percentual de recursos da UEL, para que a gente não tenha a possibilidade de voltar a ter esses anos sem bolsa e para a gente também tenha aqui um número crescente e proporcional aos investimentos na universidade. Aqui as bolsas do CNPq, então, como eu falei, fomos aumentando no último ano 39, e nesse novo ciclo agora 45. A da Fundação Araucária, então esse ano com 12, e aqui o número de alunos sem bolsas. Então, vejo que também aqui o número de bolsas da UEL era relacionado ao número de alunos que a gente tinha conduzindo nessa modalidade voluntário. E esse ano a gente tem só 2 aqui. Bom, e aqui o número de apresentações no EAIT. Então, veja que esses números também foram aumentando conforme nós fomos aumentando o número de alunos e projetos participando do nosso programa. E a nossa previsão agora para a Unicentro é que tenhamos 72 trabalhos, 72 estudantes participando do evento. Bom, e aí junto com o nosso programa, então ele é conduzido junto com a nossa agência de inovação, que participa também, ele inclusive o nosso vice-presidente do Comitê PROIT é o diretor da agência de inovação. Então essa agência de inovação ela tem 4 divisões internas, que é o escritório de propriedade intelectual, o escritório de transferência de tecnologia, a incubadora de empresas de base tecnológica e o escritório de design. E essa Intec, né, que é a nossa agência, ela tem uma atuação conjunta com o Sistema de Inovação de Londrina e aqui da região, também credenciada na GUNE e também parceira da CEPARTEC, que é o Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação aqui do Paraná.
Bom, aqui falando do nosso edital, eu coloquei o nosso cronograma, eu tinha até colocado alguns dados a mais, mas conforme a professora Sandra foi apresentando, eu até retirei. Por quê? Porque ele fica repetitivo. Então, o nosso programa, o nosso edital, ele é lançado anualmente e ele segue basicamente as mesmas etapas que a professora Sandra já colocou, que é realizado na Unicentro, de forma muito similar. Então, nós temos primeiro a inscrição dos docentes interessados em orientar na iniciação tecnológica. Aí esses currículos, eles também são avaliados de acordo com uma ficha de pontuação, da mesma forma como a professora Sandra colocou. Aí a homologação desses professores, que estão aptos a indicar estudantes e apresentar projetos. E aí, a partir do momento que esses estudantes e projetos e planos de trabalho são apresentados pelos docentes aptos, né, esses planos de trabalho e projetos, eles são avaliados pelo nosso comitê PROIT. Então, ele avalia todos os projetos que soltam o resultado, é possível fazer reformulação desses projetos, esses projetos são reformulados, são reenviados, que são reanalisados até a publicação do resultado final. E aí, agora, nesse ciclo que se inicia agora em setembro, então, os estudantes, eles registram o termo de aceite, temos o desenvolvimento da IT, e depois a apresentação dos relatórios, que também são avaliados pelo nosso comitê PROIT interno. Aqui alguns resultados só da nossa agência de inovação, também que é um reflexo, né, do nosso programa de iniciação tecnológica, que auxilia nesses resultados da nossa agência. Então, a agência ela foi citada ou ficou, né, numa classificação entre as 12 maiores depositantes de registro de patentes no Brasil no ano de 2023. Então, destacando aqui a importância da iniciação tecnológica dentro da Universidade Estadual de Londrina. E além desse ranking de 2023, nós também temos os dados aqui não só de patentes, mas de todos os modelos de marcas, registros, softwares da nossa agência de inovação, e vocês veem aqui um acumulado crescente ao longo dos últimos anos. Bom, e aqui nos últimos anos também a nossa agência de inovação, né, apresentou vários acordos de cooperação, acordos firmados, recursos captados, transferências de tecnologias voltadas para a sustentabilidade, e nós recebemos os royalties aí via fundação e também diretamente para a universidade. Temos outras transferências e cooperações aqui em andamento, acho que aqui eu só vou passar mais rapidamente, que não tem uma relação direta, mas é só para mostrar aí para vocês a relevância que tem a iniciação tecnológica para a agência e também a contribuição da agência para a condução aqui do nosso programa de iniciação. E aqui são os agradecimentos, né, ao ELA e a nossa equipe aqui, o CNPq, a SET e as demais universidades. Deixa eu fechar aqui minha apresentação. Não sei se passei do tempo aí, professora Sandra, mas era isso. Eu acho que assim, eu economizei um pouquinho, principalmente na condução. Me pareceu, assim, de acordo com a sua fala, que o nosso programa aqui ele é muito parecido na forma de conduzir, principalmente na forma de selecionar os estudantes e os projetos para participar do programa. Então, muito obrigado pelos minutos, pela apresentação. Muito tranquilo, professor, foi muito bom, muito jóia. Muito obrigada pela sua apresentação. Passamos, então, para a próxima, da UEMP, o representante da UEMP. Bom dia. Está enxergando todos? André, sim, tá projetando sim. Fica com a palavra, então, muito obrigada. Bom dia a todos, né? Os membros da Unicentro, das demais IES, em especial a professora Sandra, que, assim como eu, também é da computação, né? O professor Paulo, nosso anfitrião. Eu estou coordenando o Comitê de Iniciação Tecnológica e Inovação, né? Meu nome é André Luiz Andrade Menoli, eu entrei agora em junho, né? Faz apenas 2 meses que eu entrei, né? E a gente já fez aí o processo de seleção. Então, estou aqui representando também, né, o nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Jorge Sobral, e a diretora de pesquisa, a professora Bárbara Palharim. Então, o nosso sítio é ligado, né, à diretoria de pesquisa e está na pró-reitoria de pós-graduação, de pesquisa e pós-graduação. Bom, falar um pouquinho sobre a UEMP, né?
A UEMP é uma universidade, é uma das mais novas, né? A gente foi constituído oficialmente em 2006. Nós temos 3 campos físicos localizados aqui no norte do Paraná. Muita gente acha que é o UEMP de Norte Pioneiro, mas é o UEMP de Estadual do Norte do Paraná, porque, apesar de Bandeirantes e Jacarezinho ser Norte Pioneiro, Cornélio Procópio não é, né? Que são os 3 campos. Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. Além disso, a gente tem aí 16 campi EAD distribuídos pelo Paraná. Então, aqui os campos da UEMP físico, né? Na cidade de Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho. Bom, sobre a universidade, né? A gente tem aí 308 doutores, 88 mestres, 21 especialistas, a gente tem 50 professores com estágio pós-doutoral, e a gente tem 25 campos que são distribuídos aí relativamente igualitário, né? Bandeirantes é o que tem menor número de cursos, mas são cursos integrais, né? A maioria dos cursos de Jacarezinho e Cornélio Procópio são mais voltados, muitos cursos voltados à licenciatura. Não vou me ater a falar de cada um dos cursos, mas só para mostrar aí a distribuição. Em relação aos programas de pós-graduação, a gente tem 7 programas de mestrado e 2 programas de doutorado, né? Inclusive o profissional ensino, que começou aí em 2023, ou 24, agora não me recordo exatamente, mas é bem recente. Então, a gente tem 53 alunos de doutorados, 275 alunos de mestrado. É uma universidade bem menor, né, do que as 2 que foram apresentadas até o momento. Bom, a iniciação científica na UEMP, a gente começou aí em 2008, lá com o PIBIC Ensino Médio. Depois o PIBIT começou em 2013. Em 2020, a gente teve a primeira versão das ações afirmativas, né, do PIBIC, as ações afirmativas. Em 2018, a gente teve o PIBIC de inclusão social. E a gente tem, desde 2008, o PIBIC voluntário. Então, são várias categorias, né, de PIBICs e PIBIT, que a gente atua aí na universidade. Só para fazer aqui uma distribuição especial aqui do PIBIC, né, que é desde 2008, a gente, a demanda do ano passado, né, uma demanda bruta de projeto 166, depois tem a demanda qualificada. A evolução das bolsas PIBIC, a gente traz um histórico aí desde 2020, a gente vê que vem se mantendo as submissões, e a gente teve um aumento aí no último ano do número de bolsas CNPq, né, que a gente vinha aí, a gente caiu para 12 e agora voltou para 26 bolsas, um aumento bem considerável aí no PIBIC. No PIBIC voluntário, a gente caiu essa demanda a partir de 2020, eu creio que é justamente por ter esses outros programas que os professores podem concorrer, né, não necessariamente fica no PIBIC voluntário, ele pode submeter para outros tipos de bolsa. A iniciação tecnológica, né, o PIBIT, a gente teve aí a UEMP sendo a maior distribuidora de bolsas, né, até 2023. A gente tinha 5 bolsas do CNPq, 5 da Fundação Araucária e 10 da UEMP. Esse ano, a previsão é que o CNPq distribua 10 bolsas, né, dobrando o número de bolsas que ele vinha atribuindo para a UEMP. E a Fundação Araucária para 6 bolsas, né? Então também aumentaria. Também a gente vem tendo um aumento, né, de trabalhos publicados no IAIT, justamente pelo número de bolsas que a gente vem conseguindo aumentar. Aqui só uma distribuição de grupos de pesquisa. A gente tem uma característica aqui que vocês vão ver, eu vou citar, que apesar de a gente ter um maior número de grupos de pesquisa nas áreas de humanas e na saúde, a gente vê que no PIBIT quem mais submete propostas é as ciências exatas, e esse ano as ciências agrárias também teve um grande número. Acho que a gente ainda está fazendo um trabalho de conscientização, né, de ver que as outras áreas conseguem propor projetos de iniciação tecnológica, não só se vincula muito aqui ainda à área de exatas. Eu sei que nas outras universidades que a gente viu também assim, né, química,
agrárias, né, quem realmente está, mas a gente está fazendo um trabalho para mostrar que é possível esse aumento nas outras áreas também. Bom, o nosso comitê ele foi formado aqui, né, novamente em 2024, né, a portaria de junho, eu sou, então, o coordenador. A gente tem os representantes das várias áreas de conhecimento, né, de todas as áreas a gente conseguiu membros. E, além disso, a gente tem a professora Maíra, que é a diretora, né, coordenadora da Agência de Inovação, a ITEC, e também representantes discentes. Quanto ao processo de seleção do PIBIT esse ano, a gente regulamentou, logicamente, por meio de edital público, né, e as propostas de trabalho já eram submetidas assim, muito próximo do que foi falado na professora Sandra falou, e da UEL também comentou, o processo é muito próximo. Eles tinham que mandar uma proposta, a gente está tentando fazer que essa proposta seja o mais simples possível e, ao mesmo tempo, seja passível da gente poder fazer uma avaliação nos critérios mínimos, e também foi submetido a documentação de currículo dos orientadores. Aqui, só para ter uma ideia, mais ou menos, da proposta, né? Então, tem introdução, tem objetivos, e tem aqui algumas áreas que falam do potencial de geração de produtos, maturidade, né? Para a gente tentar identificar se realmente na proposta tem um diferencial inovativo e se encaixa como uma proposta PIBIT. Daí, em cima dessa proposta, né, que ela deveria estar em consonância com ao menos uma das áreas prioritárias, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Em cima disso, foi feita uma análise pelos membros do comitê para ver se essa proposta tinha potencial inovativo e também se encaixava. Além disso, daí foi feito, então, análise curricular para fazer a classificação de pontuação dos docentes. Aqui, um exemplo de formulário, está bem ruimzinho, né? Ficou ruim a visualização, mas é o formulário que o membro do CIT tem para avaliar a proposta e ver se ela se adequa ao PIBIT. Aqui um exemplo, né, do formulário de avaliação de pontuação, né? Então, a gente tem as pontuações do que mais vale, do que menos vale, né? Se ele faz projetos, se publica em publicações A1, A2, patentes, depósito de patentes, né? Tem toda a pontuação que é feita, e depois os membros do comitê, eles fazem a avaliação para ver se realmente a pontuação indicada foi a verdadeira. Então, em cima desse processo, a gente faz a distribuição de bolsas. Esse ano, a gente teve 23 docentes que submeteram 28 propostas. 27 dessas propostas foram homologadas, né? Então, como eu falei, 10 são da Agrárias, 9 da Exatas e da Terra. É a primeira vez que a gente tem mais propostas da Agrárias que das Ciências Exatas, né? Historicamente, a gente tinha. E esse ano, a gente conseguiu um projeto de ciências sociais aplicado, também foi a primeira vez, né? Então, a gente está conseguindo que professores de outras áreas submetam. A gente tem um cálculo de distribuição de bolsa, que é baseado também na área que mais submete, mas a gente também distribui para todas as áreas, né? Então, tem umas regras. Então, basicamente, a gente tem aí dentro das 10 do CNPq, o cálculo foi que 3 bolsas para agrária, 3 para exatas, uma para humanas, uma para biológicas, e a gente acabou distribuindo uma para saúde e aplicadas também do CNPq, de acordo com o nosso critério de distribuição, né? Então, acabou ficando assim. A gente vai ter uma distribuição o CNPq atendeu, então, a previsão que atenda 37% das bolsas, né, da submissão, mas, lógico, a gente tem na Fundação Araucária, que a previsão é 6 bolsas e mais 10 bolsas da UEMP. Bom, então essa é uma visão geral aí do nosso processo, né? Tentei ficar dentro do tempo também, e obrigado. Obrigada, professor André. Muito obrigada. Professor Alexandre, gostaria de... Sim, só uma dúvida. Bom, primeiramente, bom dia a todos, é um prazer aqui estar com vocês aqui. Obrigado aí pelo convite, professora Sandra, né? Então, esse processo de avaliação é bem interessante, a gente vê que as estruturas estão bem estabelecidas aí. Mas, antes de fazer mais perguntas, só queria tirar uma dúvida com o professor aqui, André.
o número de bolsas total ali de iniciação tecnológica seriam 20, pelo que eu pude contabilizar isso. São 5 da Fundação Araucária, 10 do CNPq e mais 5 da própria UEMP, é isso? Não, são 10 da UEMP. 10 da UEMP e 6 da Fundação Araucária. A previsão é que 26 bolsas sejam distribuídas. Ah, 26 no total. Ah, tá. É a previsão. Okay. Tá bom. Tá. Era isso. Obrigado. Hein? De nada. Obrigada, então, professores. Obrigada, professor André, pela apresentação. Passamos para o próximo, então. Representante da UEM, por favor. Ok, professora Sandra, só vou colocar a apresentação aqui, só um minutinho. Só um momentinho que eu estou com um problema operacional aqui, professora. Vamos chamar alguém da computação aí para ajudar, então, professor. Só um momentinho. Tranquilo. Vocês estão vendo ou não? A sua tela, sim, mas a apresentação, não. Tá, então só um momentinho. Que o sistema aqui não está... Para não atrasar, professora, se quiser ir passando para o próximo da UEPG, eu vou ajustar e já volto com a apresentação. Pode ser, sim. Pode ser? Representante da UEPG? Pode ser professora sim. Bárbara, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, professora Sandra. Muito obrigada pela comunicação. Agradeço também ao professor Paulo, né, nosso anfitrião, que ficou aqui um pouquinho no início dessa nossa conversa. Agradeço também a presença do comitê externo, dos professores do comitê externo. Eu também, assim como a professora Sandra e como o professor André Luiz, também eu tenho poucos meses de diretoria, nós também tivemos a mudança na nossa pró-reitoria, então eu estou no meu 3º mês de mandato, mas pude acompanhar todo o processo do PIBIT. Então, só um momentinho que eu vou colocar minha apresentação. Só peço que me digam se vocês estão... Isso, está projetando já, professora. Só não está na tela cheia ainda, mas os slides a gente já consegue ver. E agora, está em tela cheia? Ainda não. Ainda não? Não. Tá bom. Obrigada, André. Vou tentar, então. E agora? Agora sim. Tá no modo de apresentação. Então, fica à vontade, professora. Tá joia. Muito obrigada. Bom, eu faço parte, sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A nossa instituição, ela conta como reitor o professor Dr. Miguel Chances Neto, vice-reitor o professor Dr. Ivo Mutim Demiati, né? A nossa pró-reitoria de pesquisa, onde está alocada toda a estrutura do PIBIT, é coordenada pelo professor René Francisco Hellman. Eu estou como diretora de pesquisa e coordenadora de todos os programas de iniciação científica, e no caso do PIBIT, nós trabalhamos em conjunto com o professor Albino
Zez Júnior, que é diretor da nossa agência de inovação e propriedade intelectual. Bom, a nossa universidade, ela oferece 38 cursos de graduação na modalidade presencial, 9 cursos de graduação à distância, além de contar com 15 especializações presenciais e 13 EAD. Em termos de pós-graduação, nós temos 22 mestrados acadêmicos, desses 22 mestrados acadêmicos, 11 também têm doutorado, além de 5 mestrados profissionais. Em termos de alunos, nós temos 8.525 alunos na graduação presencial, 1.638 alunos na graduação à distância, na especialização presencial 302, na especialização EAD 1.599, entre mestrado e doutorado temos 739 alunos de mestrado e 360 alunos no doutorado, né? Em termos de docentes efetivos, nós trabalhamos com 139 mestres e, na sua grande maioria, 737 doutores. Temos 212 grupos de pesquisas, todos devidamente cadastrados no diretório de pesquisa do CNPq, várias linhas de pesquisa, 457 doutores envolvidos com daqueles doutores que eu citei anteriormente, envolvidos com a pesquisa. Em termos de bolsistas, produtividade em pesquisa, nós contamos com 37 bolsistas em pesquisa e outros 5 bolsistas produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora. Dos programas institucionais de iniciação científica, nós trabalhamos com o PIBIC, a sua versão voluntária, que é o PROVIC, o BIC, tanto em termos de ações afirmativas quanto inclusão social, o nosso PIBIT, que estamos tratando aqui, o PROVIT, que é a nossa versão sem bolsa do PIBIT, e temos também tentado estimular muito os nossos docentes e alunos de ensino médio a participar de programas de bolsa de iniciação científica para o ensino médio, que é o nosso PIBIC Júnior. Bom, na nossa instituição, todo o programa institucional de iniciação e desenvolvimento tecnológico e inovação, ele é gerado em conjunto, tanto com a diretoria de pesquisa, da qual eu faço parte, com a AGIP, que é a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual. Então, atualmente, nós temos na coordenação do nosso programa o professor Albino, que faz parte, que é diretor da Agência de Inovação, eu como diretora de pesquisa, professor Renê como pró-reitor de pesquisa, eu como diretora de pesquisa, perdão. No comitê administrativo, como bem falou a professora Sandra, né, nós não podemos deixar de contar com alguns funcionários que são essenciais, né, porque nós estamos de passagem. No nosso caso, nós temos a Glaci e a Flávia e o professor Bruno, que trabalham conosco desde organização tanto de EAIC quanto de EAIT, quando foi aqui, na época, né? A Isabelle Beteiro, que é a nossa funcionária vinculada ao nosso NTI, e o Estênio, que é o nosso estagiário. Bom, todo o comitê técnico-científico é formado por esses professores que eu estou colocando aqui para vocês. Já distribuí eles em cada uma de suas áreas. Esses professores são nossos bolsistas de produtividade em desenvolvimento tecnológico, e outros são professores vinculados diretamente à nossa agência de inovação. Ou seja, todos voltados à área que nós estamos discutindo aqui. Para dar um panorama um pouco para vocês sobre as bolsas, eu não coloquei apenas do PIBIT, tá? Vou falar rapidamente também sobre o PIBIC e BIC. Então, nós temos bolsas, tanto do CNPq, quanto da Fundação Araucária, quanto da própria UEPG. Né? Então, nós podemos perceber que nós tivemos um aumento de bolsas, tanto do CNPq quanto da Fundação Araucária, e é claro que, em contrapartida, a nossa universidade ela vem tentando acompanhar esse aumento gradativo de bolsas. Em termos de PIBIT, tá? Atualmente, nós contamos com 36 bolsas CNPq, 35 bolsas da Fundação Araucária, e eu não coloquei ali o número de bolsas da UEPG, porque nós estamos aguardando o resultado final do CNPq, para daí a gente lançar o quadro de distribuição de bolsas. Mas nós já temos garantidas 60 bolsas da UEPG, e daí
A diretoria de pesquisa, ela tem autonomia para distribuir essas bolsas conforme a demanda em cada programa institucional de bolsa, seja PIBIC, seja BIC, seja PIBIT, tá? Além disso, nós temos também o PIBIC Júnior, né? Então, nesse ano, nós contamos com 39 bolsas do CNPq e da Fundação Araucária, infelizmente, nenhuma. Bom, nós gostamos de enfatizar bastante também as modalidades sem bolsa, que do ProVic vem o PIBIC e do PIBIT nós temos o ProVit, né? Então, nesse ano, nós tivemos 123 subprojetos cadastrados como ProVic e 8 subprojetos cadastrados como ProVit, tá? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o nosso processo de seleção. O nosso processo de seleção, ele já finalizou, ele já está pronto. Nós só estamos aguardando realmente a distribuição de bolsas para fazer a implementação agora no início de setembro. Vou falar rapidamente porque é muito semelhante pelo que eu vi com o da professora Sandra, da Unicentro e da UEL também. Então, nosso processo, ele se divide em 2 etapas. A primeira etapa é a inscrição dos docentes candidatos aos orientadores e a segunda etapa, a indicação dos acadêmicos e dos subprojetos. Tanto o docente quanto o subprojeto, eles são avaliados e nós lançamos uma classificação com base nessa avaliação, tanto do currículo do docente, quanto no mérito do projeto que foi submetido. Coloquei aqui uma parte da nossa tabela que nós utilizamos para pontuar o currículo desses docentes. Então, nós avaliamos contribuições em pesquisa e desenvolvimento, propriedade intelectual e comercialização, impacto, engajamento, disseminação de conhecimento. Então, todos esses produtos, eles são avaliados e são pontuados com respeito ao currículo Lattes, que o docente acaba vinculando no próprio sistema que nós temos voltado para o PIBIT. A gente tem um sistema para inserção do currículo, para inserção, para a candidatura do docente, para inserção do subprojeto, para cadastro de alunos. Então, fica tudo no nosso sistema. Além disso, né, além dessa pontuação que vem do currículo dos docentes, nós levamos em consideração a avaliação dos subprojetos. Toda essa avaliação é feita por aquele comitê técnico-científico e nós levamos em consideração a clareza e a justificativa da proposição do problema, o caráter do desenvolvimento tecnológico e de inovação, a viabilidade de execução no período de 12 meses e a maturidade, o nível de maturidade e a prontidão tecnológica, né, que leva em consideração a escala TRL e MRL. Então, todos esses itens, eles são avaliados e nós lançamos uma classificação. Nós já estamos com tudo isso pronto. Nesse ano, nós temos uma demanda qualificada de 77 subprojetos, tá? 8 subprojetos que já são automaticamente no ProVit, né, por opção dos alunos e dos orientadores, e eu acredito que nós vamos conseguir atribuir bolsa para quase todos esses subprojetos que foram inscritos. Comparando o ciclo 24-25 com o ciclo 23-24, nós tivemos um aumento de submissão de subprojetos de cerca de 25%, isso não só no PIBIT, mas também todos os outros programas de iniciação científica, o que, ao nosso ver, é um ponto muito positivo. Agora, nós estamos correndo atrás de bolsas para tentar angariar a maior parte desses subprojetos. Esses são os nossos contatos, tanto na divisão de iniciação científica, quanto na agência de inovação e propriedade intelectual da nossa instituição. Eu agradeço imensamente a escuta de vocês. Vou parar de projetar, só um momentinho. E seria isso, professora Sandra. Obrigada mais uma vez e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, professora Bárbara. Obrigada pela apresentação. Então, passamos novamente para o professor Marcos da UEM, para finalizarmos essa parte das apresentações. Opa, okay, deu certo, Sandra, apareceu. Acho que agora deu certo, né? Deu, deu certo. Então tá Com a certo. palavra, então, obrigada.
Muito obrigado, mais uma vez, bom dia. Gostaria, então, de agradecer a oportunidade de apresentar aqui os dados da universidade, gostaria de cumprimentar o Comitê Externo do CNPq, a maioria já esteve junto aqui com a gente o ano passado, no 13º IAIT, e então, juntamente com a professora Keila de Souza Silva, que faz a gestão do nosso NIT, e também com o Ângelo Marcolino Júnior, que faz a gestão da propriedade intelectual aqui da nossa universidade. Nós estamos aqui participando dessa reunião, então, inicial para o próximo IAIT, o próximo ciclo, né, o 14º IAIT. A Universidade Estadual de Maringá é uma das instituições estaduais mais antigas, né, do estado. Então, juntamente com a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós estamos, então, localizados numa região, principalmente do noroeste do estado do Paraná, e nós somos uma universidade multicamp. Então, temos em Maringá o campus sede, o campus Arenito, que envolve a região de Cidade Gaúcha, Paranavaí, mas principalmente a sede de Cidade Gaúcha, e temos também o núcleo de pesquisas em limnologia, ictiologia e aquicultura, o NUPELA, lá em Porto Rico. Temos o campus regional de Cianorte, o do Noroeste, o de Goierê, o de Umuarama, de Ivaiporã, que é o do Vale do Ivaí. Nesse contexto, a Universidade Estadual de Maringá, esses são dados que mudaram um pouco nas últimas semanas, principalmente da pós-graduação, mas nós temos em torno mais de 14 mil alunos de graduação, de mestrado mais de 1.600 alunos e de doutorado mais de 1.500 alunos, totalizando, então, mais de 3 mil alunos em pós-graduação. Com relação ao nosso corpo docente efetivo, nós temos mais de 1.500 docentes na instituição, em sua maioria, ou quase totalidade, são doutores. Os dados da pós-graduação stricto sensu mostram que nós temos mais de 50 cursos de mestrado e mais de 30 cursos de doutorado. Na verdade, nós estamos indo para 37 cursos de doutorado aqui. E nós estamos bem consolidados na pesquisa, com vários grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Pesquisa do SGP, do CNPq, desculpa, com várias linhas de pesquisa e muitos doutores, em sua maioria envolvidos com a pesquisa na universidade. E temos grupos de pesquisa, principalmente liderados por pesquisadores PQ, e também temos bolsistas DT do CNPq. Especificamente, a iniciação científica na Universidade Estadual de Maringá, ela é coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, mais precisamente na diretoria de pesquisa e na divisão de pesquisa científica, e também da inovação e tecnologia, que é coordenada pelo NIT da universidade. E o processo de seleção de bolsas PIBIT na Universidade Estadual de Maringá fica a cargo, então, fica sob responsabilidade dentro da diretoria de pesquisa no NIT da universidade. Então, aqui nós temos um quadro que mostra a iniciação científica na UEM, dentre as modalidades de bolsa, então, PIBIC, ações afirmativas, a iniciação científica de balcão por várias agências de fomento, o PIC, que é a nossa iniciação científica voluntária, muitos projetos PIBIT, quando não são agraciados com bolsa, com financiamento, eles são transformados, quando o orientador aceita, são transformados em iniciação científica voluntária, dentro da iniciação tecnológica, é claro, né, e o PIBIC ensino médio. Então, nós temos, dentro do âmbito do PIBIT, do nosso programa de iniciação de bolsas, então, em iniciação tecnológica e inovação,
dentro da nossa pró-reitoria, existe um comitê local e que é aqui, então, avaliado pelo comitê externo do CNPq, e nós temos um regulamento próprio. O comitê assessor local, então, ele é coordenado pelo pró-reitor, professor Mauro Ravagnani, eu como diretor de pesquisa, a professora Keila de Souza Silva na gestão do NIT-UEM e o Ângelo Antônio Marcolino Júnior na gestão de propriedade intelectual. O programa PIBIT, é assim que a gente chama aqui na Universidade Estadual de Maringá, ele tem como objetivo contribuir, então, para a formação e engajamento de recursos humanos, iniciar, então, os nossos alunos na área de inovação e tecnologia, assim como incentivar e aprimorar a política institucional da instituição na iniciação em atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação, de forma a possibilitar a interação entre as atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação desenvolvidas na graduação e pós-graduação. Assim, a gente pode estimular os docentes produtivos a envolver estudantes no ensino superior em atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação. O PIBIT, o programa PIBIT na UEM, ele então, é mantido por bolsas do CNPq, por bolsas da Fundação Araucária e por bolsas da própria universidade. O nosso programa, então, ele já vem de alguns ciclos, então, para vocês terem uma ideia, que nos últimos 10 ciclos, nós tivemos um crescente do número de bolsas, que culminou no ciclo 2023-2024, com 52 bolsas do CNPq, a UEM manteve as 8 bolsas, a Fundação Araucária teve um número aumentado para 30 bolsas, e um total de 90 bolsas nesse ciclo 2023-2024, que nós estamos encerrando agora. Para o próximo ciclo, então, nós já recebemos os resultados, tanto do CNPq, que o número final foi de 50 bolsas, mas a da UEM com 8 bolsas, e a Fundação Araucária nós tivemos o aumento de uma bolsa, então 31 bolsas, totalizando para o próximo ciclo 89 bolsas. A nossa demanda para o próximo ciclo, o processo seletivo já está em fase final, estamos já classificando e convocando os orientadores e bolsistas para o cadastro, então, desses bolsistas. Nós vamos ficar com 89 bolsas, com uma demanda de aproximadamente um pouco mais de 120 projetos qualificados. O comitê institucional PIBIT, então, da universidade, ele é formado por representantes, professores de preferência com bolsa DT do CNPq, mas também com bolsistas PQ do CNPq. A gente busca esses professores, e nós temos representantes das várias áreas, das ciências agrárias, o professor Ricardo Vasconcelos, nesse ciclo, das ciências biológicas, a professora Ana Caris Nakanishi, das ciências exatas e da terra, então nós temos 3 professores por uma demanda maior, professor José Roberto Dias Pereira, professor Oscar de Oliveira Santos Júnior e o professor Wilker Caetano, das ciências da saúde, a professora Jane Mica e o professor Quirino Alves Lima Neto. Das ciências humanas, letras e artes, linguísticas e artes, nós temos a professora Edneia Moraes, das sociais aplicadas, o professor Marcelo Farid Pereira, e das engenharias e tecnologias, o professor Ademir Constantino, o professor Edson Júnior e a professora Silvia Fávaro Rosa. Esse comitê institucional, ele faz toda a avaliação dos projetos submetidos pelos orientadores e seus respectivos alunos, né? Assim como a avaliação dos relatórios semestrais e dos relatórios finais de cada projeto. Aqui na universidade, o processo inicia-se com a proposta, então, submetida pelo orientador juntamente com o aluno, pode ter co-orientador. Esse projeto, essa proposta, ela é encaminhada para um membro do comitê institucional que avalia
é encaminhado aos centros, mais especificamente aos departamentos afetos a cada orientador, onde é avaliado quanto ao conteúdo, à inovação e tecnologia desses projetos, ao caráter inovador, procurando diferenciar sempre da iniciação científica, do PIBIC convencional, e, posteriormente, o comitê faz a avaliação final e vem, então, a classificação, onde nós temos uma tabela também nos mesmos moldes das nossas co-irmãs, priorizando aqueles projetos onde o orientador tem bolsa DT, na classificação final depois, mas para cada orientador, então, nós temos requisitos mínimos para cada, ali para os orientadores, e que, é claro, eles devem ser docentes da carreira universitária aqui na UEM, com título de doutor, ter regime de trabalho de 40 horas semanais, experiência na orientação e na formação de recursos humanos, ter currículo Lattes atualizado, ter experiência em coordenar ou participar projetos institucionais em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação, e alguns outros critérios com relação a afastamentos, não estar inadimplente com a universidade. Além disso, nós também permitimos que docentes visitantes possam participar do programa PIBIT, assim como os professores que já se aposentaram, mas que continuam com a gente, aqueles docentes voluntários. Então, eles fizeram adesão ao serviço voluntário da universidade e podem, então, fazer parte do programa PIBIT, solicitando, então, bolsas para os seus projetos de iniciação em tecnologia e inovação. Para os alunos, então, eles devem, é claro, estar regularmente matriculados na universidade, não ter mais que 3 reprovações, ser selecionado e indicado pelo orientador. Aqui o processo, como eu falei, é um pouco diferente por exemplo, da Unicentro, onde já é encaminhado de início o projeto com o orientador e já o aluno indicado. E algumas regras, como não possuir parentesco com o orientador, não estar inadimplente com os programas de bolsa da universidade, ter o currículo atualizado, né? E não participar de um outro programa, então, de iniciação científica ou tecnológica. E para os requisitos mínimos do projeto, assim como a colega da UEPG colocou, para nós é muito importante que o projeto tenha o caráter e voltado para a inovação e tecnologia. Então, a gente, nos últimos anos, tem cobrado bastante a questão de deixar bem claro no projeto esse caráter, e nós colocamos também como um requisito conter a indicação do nível de maturidade, o TRL, então, a prontidão tecnológica daquela proposta, pensando em produto ou em processo ali. Isso tem nos levado a alguns resultados muito bons em relação a diferenciar bem esse programa do programa PIBIC. Além disso, a gente tem outros critérios com relação ao projeto que o orientador, o co-orientador e o aluno têm que ficar atentos, né? Mais especificamente, nesse último ciclo 2023-2024, a UEM teve, então, um número de trabalhos de 90 bolsas, como nós falamos, né? Mas nós temos um trabalho que vai ser apresentado a mais, então nós vamos ter, para esse AIT, 91 trabalhos, e as áreas não fogem muito das nossas co-irmãs, as principais áreas, então, de trabalhos, de projetos, são nas ciências agrárias, nas engenharias, nas ciências da saúde e depois ciências exatas e da terra. Aqui está o contato do NIT, da Universidade Estadual de Maringá, e agradeço mais uma vez a oportunidade, e a professora Keila levantou a mão. Por favor, professora Keila. Bom dia a todos, né? Muito obrigada por esse momento de fala. Se me permite complementar, professor Marcos, sim.
inserimos no nosso regulamento uma obrigatoriedade para os nossos alunos. Além da apresentação no EAIT, identificando que muitos alunos não entendem o que é inovação, né, que é a pesquisa que vai para o mercado, então nós colocamos uma obrigação que eles participem de eventos promovidos pelo NIT que tenham esse viés de inovação ligada a empreendedorismo. Então, esse ponto foi o que nós identificamos, né, como começar a inserir dentro da universidade, que os projetos de pesquisa desenvolvidos dentro da universidade podem sim virar modelos de negócio, podem virar startups, podem virar produtos viáveis para serem comercializados por empresas também, né? Então, não só startups, como também transferência de tecnologia para que outras empresas possam explorar. Então, uma das ações que nós fizemos, estamos fazendo algumas ações, né, professor Marcos? Isso mesmo, bem lembrado. Uma das ações é no âmbito da graduação. Então, nós entendemos ali que no PIBIT, né, que são alunos que têm um pouco mais essa visão do que é TRL, do que é inovação e uma pesquisa mais aplicada, então nós colocamos como obrigatório também a participação deles em eventos promovidos pelo NIT, aonde eles teriam que assistir palestras, né, workshops, treinamentos, capacitações voltados a empreendedorismo, modelo de negócio, Canvas e valoração de tecnologia. Então, essa foi a implementação agora para o próximo ciclo. Então, nesse novo ciclo, nós estamos viabilizando dentro do NIT essa condição para que no novo ciclo, então, possa ser implementado. Então, mais uma vez, obrigado. E era isso. Obrigada, professor Marcos, professora Keila, obrigada. Então, acho que agora passamos para as arguições, né, ou se alguém mais quiser fazer uso da palavra, mas especialmente os nossos membros avaliadores aí do CNPq, se tiverem alguma consideração, alguma pergunta, então ficam com a palavra. O professor Alexandre pode ficar à vontade de fazer o comentário primeiro, então eu vou na sequência. Desculpe aí, Alessandro. Obrigada, professor. Isso, professor Alexandre e depois o professor Alessandro. Bom, então, mais uma vez, aí, obrigado pelo... Na verdade, estou participando aqui da avaliação dos trabalhos de iniciação aí do grupo de universidades aqui estaduais do Paraná, né? Então, para mim, é muita satisfação aí poder conhecer os programas, né? Nós conhecemos já de outras apresentações também a estrutura das universidades, é um motivo de muito orgulho, na verdade, a gente está aqui no estado do Paraná desenvolvendo todo esse processo, né? Naturalmente aí com o apoio dos nossos órgãos de fomento, né? Tanto federais aí como principalmente estaduais, né? O estadual aqui da Fundação Araucária, né? Bom, mas eu queria primeiramente perguntar aqui, as apresentações, é possível compartilhar as apresentações ou enviá-las aí depois por e-mail? Seria interessante ter também essas informações todas, né? Para a gente poder avaliar ali. E agora também, eu queria ter pelo menos uma ideia, esse ano vai ser o 14º encontro, né? Pelo que eu pude notar aqui. Mas alguém poderia talvez comentar alguma coisa sobre o desenvolvimento conjunto desse encontro? Como é que é o histórico desse encontro ali? Como eu disse a vocês, é a primeira vez que eu estou participando, então a gente sabe os trâmites efetivamente de outros eventos similares, né? Mas eu achei bastante interessante, quer dizer, todas as estaduais, ou praticamente quase todas, né? Estarem aí presentes no evento, né? Então, esse histórico dessa organização do EAITI, eu gostaria de conhecer um pouco melhor, né? Com relação vamos dizer, as situações individuais, eu acho que está bem estruturado, né? Então, por isso que eu gostaria de, na verdade, avaliar um pouco essas apresentações ali,
mas o fato de os alunos estarem envolvidos efetivamente, ou os projetos serem também avaliados, ou o projeto dos professores serem avaliados também de acordo com o TRL e MRL, também é bastante significativo. Eu acho que é um bom avanço que vocês estão propondo, né? Eu só achei falta, na verdade, de uma informação, pelo menos por hora, pelo que eu pude notar, a relação dos alunos que eventualmente podem estar participando, por exemplo, estejam participando de projetos de iniciação tecnológica e estejam envolvidos aí com startups, aí, com empresas de base tecnológica. Eu não sei se é possível trazer essa informação ali, porque isso aí é importante também, né, para a gente conhecer exatamente como é que é esse envolvimento e de que forma os alunos podem aprender com isso também, né? Eu acho que no momento inicial, vou colocar aqui em discussão, eram essas as perguntas que eu tinha, né? Tá? Eu vou passar de volta aqui a professora Sandra ou ao professor Alessandro lá para as considerações também, perguntas, né? Obrigada, professor Alexandre. Sobre as apresentações, podemos então organizar aí, se vocês quiserem enviar para a Viviane, a gente pode deixar disponível lá naquela pasta, porque é bem o que eu ia dizer, né, que todas as universidades nos mandaram, então, os seus documentos, né, a documentação dos alunos, os projetos, que vai ficar, então, disponível para os membros aí avaliadores do CNPq, serão compartilhadas, né, com vocês, acho que todos já mandaram, e pastas por universidade, né, com todos os projetos e tudo mais, depois a Viviane vai orientá-los, né, aos membros do CNPq, onde encontrar esses documentos e tudo mais, e nós podemos ter uma pastinha lá também, né, para compartilhar essas apresentações. Quanto ao histórico dos eventos, essa foi uma boa colocação, professor. Eu acho que a gente poderia incluir nas nossas apresentações esses históricos, né? Então, já faz muitos anos, não me lembro, alguém pode me ajudar, quando foi o primeiro ano? Eu lembro de ter visto isso, mas não tenho esse número agora na cabeça, a partir de qual ano que a gente fez. Então, é o 14º, enfim, né? Mas não me lembro onde que foi e tal. Mas todos os anos a gente reveza essa sede, né, das apresentações. E fica muito bacana, né? Além dos alunos da IT, né, da Iniciação Tecnológica e Inovação, ainda outros alunos, né, das universidades, principalmente da local, daí, né, podem participar, né, das palestras, das apresentações dos trabalhos e tudo mais. Eu acho que para uma próxima a gente pode programar isso, né, colocar isso para a universidade que vai sediar. Talvez eu deveria ter pensado nisso, feito isso, né, um histórico aí do número de participações e tudo mais. Acho que é uma boa dica, sim. E isso dos alunos e empresas também, né, pessoal? Acho que nós podemos atualizar nossas apresentações aí com alguns números sobre isso, né? Para as próximas, que eu digo, né? Para as próximas apresentações, acho que isso é interessante mesmo. Foi bem colocado pelo professor Alexandre. Passo a palavra, então, ao professor Alessandro. Obrigado, professora Sandra. A minha segunda participação já, né, no evento, participei ano passado, como a gente estava conversando no início do evento, da nossa reunião aqui, e agradeço, né, pelo convite, e eu queria compartilhar, bom, antes de compartilhar, eu só queria dizer que represento, então, né, o Comitê Externo de Avaliação do CNPq e a área de Engenharias e Tecnologias. E eu gostaria de compartilhar uma preocupação que eu tive agora, ao ver as apresentações. E talvez vocês tenham essas informações, mas eu queria, né, levantar essa informação para a gente deixar isso, talvez, resolvido até o final do evento, né. Mas me chamou a atenção que, para todas as instituições, né, a gente vê, e como era esperado, na verdade, que é uma questão histórica, né, o número de bolsas, por exemplo, né, da iniciação tecnológica, ele é menor em relação ao número de bolsas destinadas à iniciação científica, mais tradicional, né. Então, isso é esperado, né, acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas o que me preocupou, na verdade, é que talvez nós possamos ter uma dificuldade na atualização dos números relacionados à IT, né, Bolsa de Iniciação Tecnológica, aos alunos de graduação, porque já há 3 ou 2 anos, principalmente, a Fundação Araucária, como agência de fomento do Estado, né, tem fomentado pesquisas via novos arranjos de pesquisa e inovação, os já razoavelmente famosos, né, NAPs. E eu compartilho essa preocupação, porque na nossa instituição aqui, apesar de nós sermos do âmbito federal e não participarmos, né, desse evento junto com vocês,
nós temos uma certa dificuldade de caracterizar aquela bolsa como IT. Porque a gente vê, inclusive, na maioria dos projetos, e eu tenho participado, né, tenho presidido a comissão de acompanhamento dos NAPs aqui na instituição, então a gente vê de uma forma mais ampla, e vê que alguns projetos entram e o pesquisador solicitante insere no seu plano de trabalho, enfim, isso se oficializa, né, ao longo do processo, como trabalhos de iniciação científica. Porém, como os NAPs são os arranjos de pesquisa e inovação, a gente entende que 100% ou quase isso das bolsas lá atribuídas, né, ou lá relacionadas, deveriam ser consideradas como bolsas de iniciação tecnológica. Então, agora eu leio por último a apresentação do professor Marcos, mas isso chama atenção em todas as instituições, né? Ou seja, onde os NAPs estiverem mais difundidos, né, nessas instituições, talvez o número de bolsas de iniciação tecnológica seja um pouco maior, porque a gente sabe que tem pesquisadores captando 3, 4 bolsas de iniciação dita, né, científica, mas na verdade eu acho que dá para caracterizar muito bem como iniciação tecnológica. Então talvez a gente possa fazer um exercício, né, dentro das instituições de verificar como é que isso está sendo feito, porque talvez o convênio com a Fundação de Apoio, né, tenha sido feito de uma forma, lá a própria rubrica, a própria classificação, né, do item pode ter sido alterada, enfim. Nós da área tecnológica, né, de inovação, a gente sofre com esse sombreamento ainda, né, que está sendo já, então, há 14 eventos, né, isso tem sido diferenciado, e é muito interessante que isso se faça, né. Então, é só para, né, deixar, talvez, para a gente exercitar isso, e eu gostaria de compartilhar até do exercício, né, de verificar se essas bolsas não estão sendo subestimadas, né, devido aos NAPs. É isso aí. Obrigado. Obrigada, professor Alessandro. Verdade. Acho que podemos fazer isso como exercício também, né? Verificar nas nossas instituições dos professores que participam dos NAPs, que bolsas eles têm destinado. Talvez o número seja maior. Tem toda a razão. Uma boa dica. Professor Claudenir, acho que pediu a palavra primeiro, depois o professor Marcos. Não, só para aqui em relação à fala do professor Alessandro, e aqui uma estratégia que nós temos utilizado na UEL é junto com o nosso edital. Então, o nosso edital, ele é um edital para inscrições de estudantes e projetos, né, para que concorrem com concessão de bolsa, sem concessão de bolsa, e nós já inserimos dentro desse edital uma modalidade que é para iniciação tecnológica com fomento captado pelo orientador. Porque nós já notamos em ciclos anteriores muito esse fato que nós temos muitas iniciações, tanto científicas quanto tecnológicas, que às vezes são executadas dentro da universidade via projetos que o professor conseguiu fomento em alguma agência. E nós não tínhamos esse registro dessas iniciações dentro da nossa pró-reitoria. Então, esse edital, ele também viabilizou que esses professores que já têm uma bolsa para dar para o seu estudante, ele também registre essa iniciação dentro da nossa pró-reitoria e a gente passe a ter controle sobre isso, um registro disso, e também esse estudante, a gente viabiliza que esse estudante, após concluir a iniciação científica ou tecnológica, que ele também é presente no EAI, que no EAIT também receba um certificado da instituição de que ele desenvolveu essa iniciação. Então, dentro do nosso edital, uma forma que nós encontramos foi essa. Na verdade, nós tínhamos editais separados. Uma era a iniciação com bolsa, outra para sem bolsa, outra com fomento de professor. E aí, a partir desse ano, nós conseguimos unificar num edital único, onde todas essas 3 modalidades são possíveis, então, do professor se inscrever, indicar o aluno, indicar o projeto, ser avaliado, ou seja, passa por toda a tramitação normal de uma IT regular. Ótimo, né? E isso ainda dá a chance desse aluno, que talvez não corresse por fora, né, nos processos, ele possa participar também do evento, né? Que na verdade é o mesmo procedimento, ele só vai mudar a fonte de captação da bolsa, né? Isso mesmo. Ótimo. Muito pertinente, professor Claudenir. Inclusive, essa semana acho que tinha alguns professores aqui na Unicentro que estavam falando como é que a gente vai fazer para certificar o aluno que recebe a bolsa de IT ou de IC por um projeto individual do professor, né? Ótimo, achei muito boa a ideia aí. Obrigada por compartilhar conosco. Professor Marcos? Eu também gostaria de compartilhar a experiência e as demandas dos últimos anos. Eu ia falar no sentido que o Claudemir também falou, Alessandro, porque nós estamos tendo essa demanda
No último EAIT, alguns projetos, os professores nos procuraram, algumas bolsas dessas externas, mostraram o caráter de tecnologia e inovação e eles apresentaram no último EAIT, então nós permitimos que eles já participassem, mas é muito importante que a gente tenha a gente já vem discutindo no comitê interno aqui, no sentido de ter uma espécie de, como o Claudemir falou, do projeto de iniciação em tecnologia, ligado aqui, voluntário, sem bolsa, mas também dos NAPs, para a gente ir classificando. Essa é a nossa preocupação aqui também, bem observada, Alessandra. Professor Alexandre, novamente. Sim, me permite fazer talvez uma pergunta, também uma observação. É bem interessante essa questão das bolsas aí que vem através de projetos com empresas, porque eu também já tive aqui vários alunos que trabalharam aqui nesses projetos, eles não participaram aqui vamos dizer, do esquema, que vamos dizer lá do programa de iniciação tecnológica, né? Mas foi mais por uma questão, eu diria, burocrática, né? Porque, vamos dizer, o professor teria que submeter também o trabalho, ele tem que submeter o projeto, que, na verdade, se o projeto estiver pronto, não há dificuldade nenhuma, né? E, possivelmente, eu não sei, vocês também fazem um julgamento, lá, uma avaliação desse projeto, e como no caso os projetos já são aprovados por empresas, através de acordos de cooperação, é uma avaliação também que, a meu ver, não faria sentido, né? Por uma comissão, né? Tá? E muitas vezes também acontece que quando os projetos também, né, ou as bolsas, os períodos delas também não se encaixam com o período do programa todo de iniciação tecnológica. As bolsas podem ser mais curtas, né? Mas mesmo assim o aluno quer ter uma participação, uma oficialização daquilo, né? Então, não sei se, talvez não fosse interessante, tudo bem, tem que ter uma possibilidade de os alunos participarem e, eventualmente, terem um certificado lá. Mas a minha questão é se isso teria que ser necessariamente feito através do programa oficial de iniciação tecnológica da universidade. Naturalmente que é bom a gente contabilizar isso aí, mas essa formalização toda, né, que a gente precisa, o aluno precisa obedecer com toda, vamos dizer, dentro do calendário, efetivamente, do programa, isso pode ser um inconveniente para quem faz os projetos com empresa, né? Mas, como eu falei, é mais uma questão aí burocrática de como fazer as coisas, né? Tá? Porque, na verdade, eles estão fazendo projetos, principalmente com empresa, eles estão lá desenvolvendo algum tipo de trabalho lá muito ligado a essa parte tecnológica, né? Tá? Então, quer dizer, essa dificuldade que eu senti aqui na UTF, por exemplo, né? Então, fica mais como observação aí também. Precisaria, imagino que vocês mais ou menos ajeitam alguma coisa nesse sentido, né? É verdade, porque nós temos aí de setembro a agosto, e pode ser que eles sigam outros, né? Comecem em janeiro, enfim. Geralmente professor... aí os alunos, desculpe, aqui os alunos têm ali, uma coisa também muito dinâmica, né? A gente conhece os próprios programas oficiais do PIBIC, do PIBIT ali, né? Que os alunos muitas vezes participam de uma forma mais curta, né? Mas no caso de empresas também tem uma dinâmica também grande, né? Em termos de alunos entrarem, saírem, ficarem 3, 4 meses no projeto e acabarem não atendendo os requisitos necessários para que eles possam ter o certificado, né? Então, aqui na UTF, Alessandro, por favor, me lembre, me corrija aqui, mas eu acho que o aluno tem que ficar pelo menos ali uns 4, talvez 6 meses para ele poder ganhar um certificado, né? Tá? Então, eu acho que são 6 meses. Então, eu não sei ali como é que se encaixa. Talvez fosse até interessante criar dentro, na verdade, das apresentações do EAIT, né? Uma apresentação própria ali, né? Um evento, eu não diria um evento, né? Mas alocar, vamos dizer, uma programação para que esses alunos que participem desses projetos possam estar lá também e ganhar algum tipo de certificado, né? Não sei, se eles não se enquadrarem dentro do programa oficial, né? Tem que criar uma spin-off, né, professor, do evento? Como isso, né? Uma spin-off aí do programa. Professor Claudemir, gostaria de completar?
Não, só em relação a essa questão do prazo, que assim, realmente é um desafio, acho que a gente conseguiu minimizar o problema e precisamos fazer alguns ajustes, né? Então, por exemplo, nessa modalidade de bolsa específica, com fomento captado pelo orientador, seja NAP ou via algum outro edital, então, além nós temos uma flexibilidade de participação de 4 a 12 meses. Então, o mínimo é de 4 meses para que seja emitido o certificado e mesmo assim com obrigatoriedade, então, de participar do evento, apresentar seus resultados, apresentar relatório, mas aí tem um mínimo de 4 e máximo de 12, que é que se ele conseguir certinho encaixar ali dentro de começar em setembro, mas muito provavelmente não, né? Em muitos casos não conseguem, e aí eles conseguem registrar o aluno por um tempo inferior aos 12 meses, que seria no mínimo de 4. E outro ponto também, que no nosso sistema, quando ele faz a inscrição, ele já indica que é um projeto com recurso captado e aprovado. Então, aí essa avaliação do mérito do projeto, como já é aprovado por uma agência externa, então não passa por essa avaliação só do mérito do projeto, já é aprovado pelo comitê. Já é muito interessante. Muito bom. Obrigada, professor Claudemir. Obrigada, professor Alexandre e professor Alessandro. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguém mais? Outro membro? Professor André. Na verdade, é uma consulta principalmente o professor Alexandre e Alessandro e aos outros demais membros, né? Como eu assumi em junho e a gente lançou o edital no começo de julho, né? Então, em 15 dias eu já fiz esse processo e chegou uma questão para a gente que, ao meu ver, não teria problema, mas eu não tive a certeza para poder colocar isso nesse edital, né? E fiquei de fazer uma consulta para ver se não teria algum problema jurídico. A gente tem um problema, por exemplo, no campus de Cornélio Procópio, tem alguns cursos de licenciatura, a gente tem até um mestrado profissional ali em ensino, né? Doutorado profissional em ensino, e eles estão desenvolvendo tecnologias e muitas vezes eles precisam de alunos para desenvolver, mas os alunos do curso não são capazes, e eles gostariam, por exemplo, de colocar como bolsistas aluno da UTF, que é na mesma cidade, né, no mesmo município. Então, no nosso edital hoje está previsto alunos da UEMP apenas serem bolsistas. Eu queria saber se existe alguma restrição, né, pelo CNPq de alunos de outra instituição serem bolsistas da UEMP. Se alguém faz isso, né, ou se alguém sabe se existe restrição. Eu não sei, eu acho que a gente tem que se juntar para responder essa pergunta, professor Alexandre, mas eu assim, coloco que dentro da UTFPR, pelo menos a gente pode ter como uma referência, né? Talvez as pessoas mais adequadas para responder sobre isso sejam, né, hoje a professora Sasha, que cuida do programa de iniciação científica, iniciação tecnológica também. Então, assim, de bate pronto, eu não sei te dizer. Eu acredito que não tenha problema, mas tem mais colegas levantando a mão aí, né? O Deoclésio também levantou a mão. O Deoclésio é mais experiente do que eu ainda no evento, acho que ele já está na pelo menos terceira vez, se ele quiser também se manifestar, mas eu passo a palavra. Professor Marcos, que levantou a mão. Eu acredito. Acho que está com o microfone desligado, professor. Eu acabei desligando e achei que estivesse ligado. Eu acredito que, por ser institucional, a cota de bolsas vem para alunos da universidade. Então, a gente tem como regra aqui que o aluno tem que estar regularmente matriculado na instituição. A cota é institucional, assim do CNPq e da Fundação Araucária também. Professor Alexandre, novamente. Me parece que é mais uma questão jurídica mesmo aí. Eu acho que, né, acho que a professora Sasha poderia também nos ajudar a responder. Eu já vi aqui também solicitações aqui de participação de alunos de outras instituições dos nossos programas, mas vamos dizer como voluntários, né? Não como receptores de bolsas, né? Então, acho que essa questão dos receptores de bolsas pode realmente ser mais complicada, porque as bolsas são alocadas às instituições, propriamente, né? Então, acho que isso torna mais difícil, mas como voluntários, eu acho que não haveria problema se, naturalmente, o edital, a chamada, permitisse, né? Obrigada, professor. Professor Deoclésio.
Bom dia, fica com a palavra. Acho que está com o microfone desligado, não estamos lhe ouvindo. Aparece como se o microfone tivesse agora desligado, agora ligado. Mas não estamos ouvindo. Talvez sair da sala e entrar novamente, professora. A máxima da computação, né? Desligar e ligar de novo, às vezes funciona. Não tem explicação matemática isso, mas na prática dá certo. Então, mais alguém? Olha lá. Agora também. Tem um barulho. Ah, agora sim. Viu como funciona? Desligar e ligar de novo é a máxima. Desde que foram inventados os computadores. Sim. Isso dá certo. Não, esses dias tivemos o mesmo problema. Isso aí no Teams foi a mesma história. Foi sai, entra e... Mas enfim. Pois é. Uma consideração, eu não sei, bom, o IDR, como ele não é universidade, nós não temos alunos de graduação. O que acontece? Tem-se as cotas institucionais, todos os alunos que estão aqui são de diferentes universidades, então todos são bolsistas via CNPq, sendo alunos de fora. Eu não sei se se encaixaria também nas universidades, mas é o programa, é o mesmo programa de vocês, quer dizer, o programa CNPq, o institucional, iniciação científica. A única obrigatoriedade é que ele esteja fazendo o estágio aqui dentro. Na verdade, ele se vincula já como estagiário, né? Então, baseado nesse exemplo, eu acho que se a pessoa é de uma outra instituição, mas ela teria um vínculo como estagiário em uma segunda universidade, né? Eu acredito que não haveria problemas. Mas aí, direta. O nosso caso é que funciona desse jeito, faz 20 e poucos anos já, né? Enfim. E o segundo ponto... e é uma dúvida minha, vocês têm previsão de quando que será liberado? Geralmente é colocado o sistema, é colocado todos os relatórios, todo o documental, vocês têm uma previsão de quando que isso vai ser liberado para nós? A Viviane está encerrando agora, eu acho que a Viviane pode me corrigir se eu estiver errada, que acho que todo mundo já mandou. Já está lá no Drive compartilhado com todos os membros, mas ainda acho que não foi finalizado para mandar. A nossa ideia era disponibilizar daí a partir de hoje. Como o resultado veio mais em cima, né? Agora, mais há pouco tempo, então todo mundo se organizou aí, pelo que eu entendi, agora acho que já deve estar tudo lá, mas aí até o final da reunião a gente já libera, daí vamos colocar lá as apresentações também, professor. Perfeito. Obrigado, quero só isso mesmo da minha parte. Obrigada a você. Professor André? Só com relação aos relatórios, né, como o nosso programa começou em setembro, a gente ainda não solicitou os relatórios finais, né, não sei nas outras IES, mas os relatórios parciais a gente vai disponibilizar, mas os finais ainda não. Com relação à questão, não quero me alongar, né, porque todo mundo já viu que é uma questão jurídica, mas, professor Marcos, o nosso entendimento, pelo menos o meu, que a bolsa é institucional, mas é do docente, né? São os docentes que passam pelo processo de seleção, né? Então, justamente esse é o ponto, né, de análise. Então, o docente pode selecionar um aluno externo, desde que o docente seja da instituição, tá? Mas já vi que é um assunto complexo mesmo, a gente vai ter que ir um pouco mais no jurídico para poder resolvê-lo. Só complementando, então, a questão do Drive compartilhado, da documentação dos alunos que vão iniciar agora o próximo ciclo, né? Porque os do ciclo anterior, os relatórios finais e tudo mais, a gente ainda está encerrando, né? Vai até agora o dia 31 de agosto, eles têm o cronograma final e ainda tem o mês de setembro para elaborar os relatórios finais, né? Então, os relatórios finais do ciclo anterior ainda não, né? Mas eu digo a documentação dos que vão entrar agora, né? Dos que vão iniciar agora, que é o nosso primeiro passo, né? Compartilhar com vocês, né? Com os avaliadores externos, isso já tá pronto. Mas os relatórios finais daí do ciclo anterior ainda não. Muito bem. Mais alguém? Opa, desculpem. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Dos avaliadores? Bom dia a todos. Opa, mais um. Bom dia, professor Leonardo. Fica com a palavra. Bom dia. Na verdade, eu só queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Leonardo, sou aqui da Unicesumar, faço parte do comitê externo do CNPq. Tem todas essas questões que estão sendo levantadas aí, né? Acho que a gente pode depois, a gente vai ter mais tempo para discutir isso. Então, só queria realmente me apresentar, agradecer mais uma vez pelo convite, né? O ano passado eu já estive presente na avaliação do evento, dos processos,
Então, espero que esse ano a gente consiga novamente fazer um bom trabalho, né, que até novembro a gente tem bastante coisa para resolver aí. Então, obrigado a todos. Obrigada, professor Leonardo. A Viviane acabou de me falar aqui que tem uma RN 17 do CNPq, que um dos itens, um dos compromissos da instituição, né, para ter os alunos, né, ou enfim, receber as bolsas e tudo mais, é ter uma política de iniciação científica e acolher estudantes de outras instituições. Então, depois a gente pode dar uma olhadinha aí com calma nessa RN 17. Então, por ela, a gente poderia acolher estudantes de outras instituições, né? Então, fica aí para a gente dar uma olhadinha nela depois com mais calma. É provavelmente essa que é utilizada aqui dentro do Instituto, né? Deve ser, professor. Uhum. Então, é permitido, né? Depois a gente olha lá com calma, né? O professor Alexandre gostaria de falar novamente, pode fazer uso da palavra. Na verdade, era mais ali a respeito do trâmite agora, né? Como eu estou participando aqui pela primeira vez, desculpe aí fazer as perguntas, eu tenho alguns questionamentos a mais. Em relação a, vamos dizer, a minha participação, a avaliação também, eu teria que fazer a avaliação dos relatórios desse ciclo que se encerra. E aí, vocês têm aí um calendário também, um cronograma dessas avaliações? Como é que é o calendário de apresentação dos pareceres? Como é que vocês estão? Os alunos têm agora, então, até o fim dessa semana para encerrar os seus trabalhos, né? E daí até o fim de setembro para submeter os seus relatórios finais e os resumos já para o EAIT. Isso. Nós vamos até compartilhar os formatos e tudo mais, acho que a Viviane já fez isso agora, vamos compartilhar com os alunos também. E daí, logo na sequência, a gente abre daí compartilha com todos vocês, para vocês olharem do ciclo anterior. Isso. E daí, do ciclo atual, daí esses já vão ser compartilhados agora, já na sequência, né? Que são os projetos e tudo mais, para vocês olharem, se tiverem alguma dúvida, né? Podem nos consultar. Sim. Mas quanto, por exemplo, a um deadline para fazer análise, vocês têm ali? Até quando vocês têm que, vamos dizer, receber esses pareceres de volta, por exemplo, do comitê? Porque o comitê vai se encontrar também lá em Guarapuava, né? Eu acho que é a partir de lá que se faz a análise conjunta, né? E depois também submete aí ao CNPq, aos órgãos de fomento, né? Quanto a isso, aí eu vou precisar da ajuda dos mais antigos aí, para os trabalhos do comitê externo, como é que é, pessoal? Eu sei que se encerra ali no EAIT, né? Sim, mas sim. Vocês olham antes, por favor? Essa questão. Em parte, nós olhamos já um pouco antes, principalmente para ver os relatórios, né, que chegam, são disponibilizados antes, até geralmente são separadas as duas, os relatórios do pessoal anterior e os editais que foram submetidos agora, para verificar se está de acordo mesmo com a resolução do CNPq, e se encerra lá no evento, porque também compõe a ficha de avaliação, a organização do evento, a apresentação dos alunos, enfim, tem uns 5, 6 critérios lá que nós avaliamos, né? Então, aí, o pessoal pega, eu não lembro quanto tempo está marcado lá após a realização do evento, são 10 ou 15 dias, nós preenchemos as fichas e disparamos isso aí para o CNPq daí. Aí, ano passado a gente fez separado de novo por área, porque faz 8 anos, já estou indo para o 8º ano já, então o pessoal sempre trabalha separado, né? Então, ele chega das universidades, chega um bloco, das universidades não, do comitê, acho que chega um bloco para eles lá, né? Porque chega de várias áreas e das instituições em si, né? Em geral também, eu pelo menos mandei separado por instituição, né? Como eu tinha antes, né? Mas é bem tranquilo. É um pouquinho trabalhoso, lógico, sempre demanda trabalho, né? Antes, durante o processo, durante o evento em si, e depois. Acho que era isso. Não sei se estou esquecendo alguma coisa. Obrigada, professor. Acho que é isso mesmo. Eu tinha mais uma sugestão, eu não sei ali, que na verdade durante a apresentação lá para os alunos, porque tem a apresentação naturalmente dos trabalhos deles, né? Mas normalmente eu acredito que vocês façam também convites, vamos dizer, para entidades ou empresas fazerem apresentações também, não?
para que elas interajam efetivamente com a comunidade? Vocês já fizeram isso anteriormente? Eu sugiro, na verdade, por exemplo, a gente está vendo muito essa área tecnológica crescer. Então, por exemplo, o conhecimento mais específico de, por exemplo, lei do bem, lei da informática, ou mesmo ali dos mecanismos da Embrapi, por exemplo, o que a Embrapi está fazendo, o mesmo vamos dizer, de empresas do Paraná, como a Renault, a Volvo, que investe muito também em bolsas, esses programas, né? Se pudessem, durante esse calendário que vocês estão planejando, trazer alguém dessas empresas que trabalham diretamente com esses fomentos ali, eu acho que seria bem interessante para todos conhecerem como isso ocorre, né, e o que está acontecendo. Fica aqui como uma sugestão ali, né. Já eu anotei aqui, professor, vamos ver o que a gente consegue fazer. Nós temos no evento o concurso do PIT, né, temos a palestra, né, de abertura, que esse ano vai ser, então, o tema de inteligência artificial aí na pesquisa tecnológica, né, iniciação tecnológica e de inovação. E temos espaço para alguma outra, ou um curso, ou alguma coisa assim. Nós estamos conversando com algumas pessoas, né, como ainda está mais longe, né, ainda não fechamos um tema, mas poderia ser alguma coisa nesse sentido. Posso olhar assim. Como eu falei, eu acho bastante interessante, né? A gente está vendo essas empresas cada vez mais aí também ligadas nessa questão tecnológica, vamos dizer, também de cooperação com as universidades. Então, não sei, justamente como é um evento de caráter ali, de tecnológico, mais de bolsa de tecnologia, eu acho que seria importante ter justamente essa participação externa dessas entidades ali, né? Tá? A gente sabe que o evento é bem apertado, né, para colocar o cronograma lá, mas fica a sugestão aí, tá bom? Mas vamos tentar, sim, fazer o possível. Tá, joia? Muito obrigada, professor Alexandre. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Destacar alguma coisa? Se não, agradeço vocês novamente pelo tempo, né, pela presença, e desejo bastante sucesso aí, uma ótima semana a todos, e que a gente possa se encontrar, então, pessoalmente aqui no EAIT, e vamos conversando ali pelos grupos, ok? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, podem escrever para nós, para mim, para a Viviane, estamos aí à disposição do que a gente puder ajudar. Foi uma ótima reunião, gostei muito. Muito obrigada, então, pela participação de todos.